Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. Gata borralheira, você é princesa. Dondoca é uma espécie em extinção. Por isso não provoque. Live, caros amigos. Vivo, caros amigos. Vivos, caros amigos. E na live de hoje nós teremos duas pessoas especialíssimas. No primeiro bloco, a escritora, filósofa e artista plástica Márcia Tiburi. No segundo bloco, o cantor e compositor Chico César. Essa música que eu abri a live cantando é de Rita Lee e ela fez parte da abertura de um programa que a Globo exibiu de 1980 a 86 chamado TV Mulher. Vamos chamar nossa convidada. Vocês sabem, eu adoraria conversar com vocês, ler os comentários, mas vocês sabem que existem os cybersicários, o monitoramento das nossas redes, e a gente não vai dar palco para eles, e além disso a gente também presta atenção na conversa. Mas eu sempre aceito e leio aqui, enquanto eu espero o convidado, os elogios e os amores que vocês me mandam, tá? Vou ver se a Márcia já entrou. Ela já tá aqui, maravilhosa. Espera ela entrar. Mas maravilhosa. Ai, que gostoso. Eu tava te ouvindo cantar, sabia? Pois então. Eu sempre canto assim na abertura da live uma música que tem a ver com um convidado, comigo, com um convidado, ou com a história minha e do convidado. E eu cantei essa música porque essa música fez parte assim, ela refletiu um processo de inserção da mulher no mercado de trabalho, de uma valorização nos anos 80 dessa mulher que era uma audiência da Globo nesse horário, a TV Mulher era de manhã, e para te provocar e te perguntar, de lá para cá, de lá para cá, a Dondoca não entrou em extinção, né? A Dondoca não entrou em extinção. E tem um negócio aí que eu acho que a gente pode chamar de madamismo. Você conhece isso? Não, não conheço, me fala. Madamismo. Então, porque tem a Dondoca. Aqui em Paris o pessoal chama a gente de... Qualquer pessoa, né? Uma senhora, uma mulher, se chama de madame, né? Mas madame no Brasil tem outra acepção. Madame Sim. é a Dondoca, né? E aí, Sim. quando eu escrevi aquele ridículo político, tem um capítulo sobre o madamismo, porque é uma coisa ridícula, né? Enfim, assim, algo que eu acho que nós podemos ajudar a combater, desconstruindo aí os estereótipos de gênero. Com certeza. Com certeza. Inclusive, assim, eu amo a Rita Lee. Nossa, Rita Lee, essa música refletiu um tempo, né? E ela continua ainda, apesar, né, da referência ao rosa choque, esses estereótipos, a ideia de ligar a mulher a rosa, a sexo frágil. Ainda assim, a música tem um valor enorme, né? Sobretudo por conta dessa frase afirmativa, né? Não provoque. Né? Não provoque, é isso. Não provoque, essa é a parte principal da música. Mas você sabe que eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar nesse país, porque eu tô lembrando, você falando disso, eu tô lembrando daquela mulher do Dória,
aquela que falou do... Aquela é a típica madamista. Aquela mulher, que eu não sei qual é o nome, acho que é Bia. Bia, eu pensei nela. Meu, que papelão. A mulher sai me falando uma coisa daquelas, dizendo que as pessoas que moram na rua... Meio assim, como se as pessoas estivessem na rua porque querem. Então, Sim. aquela coisa, todo mundo começou a me dar a sua casa e vai você viver na rua para ver se é bom, né? Mas esse é o pensamento madamista, é um pensamento sem alteridade, né, Jean? Sim. E aí, bom, não queria ficar falando assunto triste com você e falar dessa gentalha quatrocentona. É falar de assunto triste, mas não fica de assuntos bons. A gente não se preocupe quanto a isso, até porque eu pensei mesmo quando eu fiz a referência de que de lá para cá, de 80 para agora, a Rita Lee previa que a dondoca seria uma espécie em extinção, e a gente viu que isso não aconteceu, que não só a Bia Dória, mas a outra interlocutora dela, que eu não lembro o nome agora, que estava conversando com ela e que repetiu essa bobagem, a própria primeira-dama do atual presidente da República e a outra primeira-dama do golpista, do traidor, todas recuperaram essa figura da dondoca, que lamentavelmente não se extinguiu. E a gente vê que toda essa política antifeminista, essa recuperação desse machismo no discurso oficial é um retrocesso em relação ao que Rita Lee previu, imaginava que ia acontecer nos anos 80, né? Pois é. Mas tem uma compensação, Jean, que é esse monte de mulheres que se tornaram feministas, que estão numa tremenda emancipação, por empoderamento, por autonomia, por direitos. E isso está acontecendo no mundo, mas no Brasil, eu acho que de 2015 para cá, tem um movimento que as pessoas não estão prestando tanta atenção e não estão percebendo a força disso. Mas é uma força poderosíssima, essa força das mulheres de luta, né, das feministas, que são as mulheres feministas, são mulheres com consciência de classe. Consciência da sua condição de classe. As mulheres são seres explorados historicamente e é bom que as mulheres saibam disso, né? E é o contrário justamente desse madamismo, que é a mulher que não é explorada, aquela que fez acordo com o inimigo para levar alguma vantagem. E o que ela conquistou foi um tipo de violência que fica mais oculta, e conquistou também a cafonice, né? Que é uma característica também do estilo, né? dessas pessoas. Mas eu confio muito, já eu tô com uma esperança. Só o que me dá esperança, o que me dá ânimo hoje é olhar as feministas em ação, cara. Eu fico realmente muito emocionada de ver tantas candidatas a prefeitas, tantas candidatas à Câmara de Vereadores dos mais diversos municípios. Muita mulher de luta, e isso eu acho que é ultra revolucionário, porque o feminismo é uma revolução sem violência e contra as violências que a gente conhece muito bem, que são todas violências patriarcais, racistas, machistas, LGBTfóbicas, transfóbicas, enfim, as violências capacitistas, as violências que a gente tem que todo tempo nomear, que a gente não pode deixar passar, que a gente tem que ficar alerta, porque elas atingem os nossos corpos e é com esses corpos que a gente luta. Então, a gente tem que manter esses corpos felizes, alegres, apesar da dificuldade do momento. Sim, e eu estava pensando numa outra coisa, né? Porque a Rita, ela faz essa referência ao mito bíblico, das duas faces de Eva, né? A Bela e a Fera. Mas a música da Rita se esquece da figura de Lilith. Lilith é uma figura mitológica da Mesopotâmia, que depois os judeus que viviam na Babilônia acabaram incorporando a figura de Lilith. E há uma tradição do judaísmo rabínico, que ao ler o Antigo Testamento, o Gênesis, por exemplo, entende que Deus criou, a princípio, Lilith e Adão, simultaneamente. E Lilith era livre. Lilith encheu o saco de Adão e abandonou Adão no paraíso. E depois ela saiu do paraíso,
segundo essa tradição rabínica, ela foi habitar o Mar Vermelho. E aí Deus criou Eva depois, subjugada a Adão a partir da costela dele. Lilith não aceitava a subjugação e, sobretudo, Lilith não fazia sexo com Adão quando Adão queria. Então, essa figura de Lilith, ela foi apagada como essa... Aí, toda essa mitologia de que primeiro veio um homem e depois a mulher da costela do homem, esquece dessa mitologia mesopotâmica que a tradição judaica incorporou e que José Saramago, no livro dele, Caim, o último romance dele, explora de uma maneira maravilhosa. Lilith, inclusive, depois de usar Caim sexualmente, despreza ele. E isso é maravilhoso. Eu te pergunto, você leu Caim? Você sabia alguma coisa? Não li, Não, não li. Aliás, essa tua indicação me faz ficar curiosa, porque Lilith é uma das figuras assim mais apagadas da história da nossa cultura judaico-cristã, e ela é super importante, e ela representa justamente uma tradição, enfim, então que fica no subterrâneo aí da história, e uma tradição que, digamos, sendo revelada, ela coloca em risco o patriarcado. E o patriarcado precisa funcionar sempre como um ocultamento, uma invisibilização das mulheres ao longo da história, dessas mulheres aí, que são as nossas mulheres de luta ao longo da história, que continuam hoje, que são mais afeitas a Lilith, a Antígona, a Clitemnestra, a Medeia, do que... E falar disso, pode saber, vai rolar muita polêmica, porque as pessoas preferem sempre essa mulher dócil, que é a Eva, mulher submissa. Você viu, falando em livro, né? Eu não li aí, eu quero ler. Que bom que você falou disso. Eu nem nunca prestei atenção nesse livro do Saramago. Vou procurar. Mas, para dar uma dica também, não sei se você leu, e para as pessoas que estão nos assistindo, tem um livro que ajuda muito a gente a entender como que essa história da misoginia, tem tantos, né? Mas como que essa história da misoginia foi sendo construída e como a história da filosofia, da literatura, da teologia colaborou para isso. Tem um livro que foi editado no Brasil agora, tem dois. Tem aquele velho Martelo das Feiticeiras, que todo mundo devia ler, saiu uma edição nova. Mas tem um livro de uma mulher chamada Uta Hanke Heinemann, que é um livro que se chama Eunucos pelo Reino de Deus. E ela é uma teóloga alemã, que está com 90 e tantos anos. Quando ela publicou esse livro, 30 anos atrás, ela perdeu a cátedra dela na universidade onde ela dava aula, porque ela ficou falando dos padres da igreja na história. Com uma erudição sobre a Bíblia e com uma erudição em relação à teologia cristã e à filosofia cristã, e de vez em quando ela para e fala que, em resumo, Santo Agostinho é um baita de um paranoico. Esses caras são os perversos, são homens maus, são homens que odeiam o sexo, homens que odeiam as mulheres, homens que odeiam a sexualidade, odeiam o prazer e odeiam os corpos. E eles estão fazendo poder, produzindo poder a partir. Então, esse é um dos livros mais, acho também assim, desses mais importantes para a gente entender por que eles precisavam construir essa imagem da Eva submissa, da Madalena puta, depois da mãe, né, seguindo a Virgem Maria, essa marianização, né, essa mulher virgem, uma mulher que tem alguma dádiva, mulher especial, e constrói um mito da verdade, e sempre em cima do ódio às mulheres. Então, o ódio é uma profunda tecnologia política usada contra nós, mulheres. Estamos habituadas, desde sempre a gente sofre isso. Hoje também não há diferença. Quem é gay, quem é preto também, quem é oposto ao regime, quem tem críticas ao sistema, quem é de esquerda. Então, a gente sabe que o jogo de poder é realmente podre. O jogo de poder, ele tá construído dentro da linguagem, né, Jean? E ele é astucioso e ele opera capturando as pessoas
na sua, vamos chamar assim, na sua fisioteologia, né? Agarrando a gente por dentro, agarrando a gente na alma, né? Sim. Se pega o nosso corpo inteiro sem dar chance da gente perceber o mundo de um jeito diferente. Mas olha, não só nessa tradição judaico-cristã, mas, por exemplo, eu já disse isso para você uma vez, e já disse isso muitas vezes em entrevistas, que eu e você somos acometidos da síndrome de Cassandra. Essa expressão síndrome de Cassandra eu tirei de um filme do Terry Gilliam chamado Os Doze Macacos, que é um filme que ele baseou, que ele se inspirou num original, acho que francês, chamado La Jetée, de 1962. Nesse filme dele, que é o Bruce Williams, Brad Pitt, que inclusive foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, a Madeleine Stowe, o Bruce Willis faz um cara que vive num mundo pós-apocalíptico, que um vírus mortal obrigou a humanidade a viver no subterrâneo, e ele tem que voltar, desculpe aí dar um pequeno spoiler, eu não vou contar o filme, mas ele tem que voltar para buscar uma amostra genética do vírus para liberar a humanidade no futuro. E quando ele volta e ele tenta explicar para as pessoas que haveria um futuro e que as pessoas morreriam por causa de um vírus, a personagem da Madeleine Stowe diz que ele está acometido da síndrome de Cassandra. E aí, vamos dizer para as pessoas que estão nos assistindo, Cassandra faz parte da mitologia grega, greco-romana, da tradição clássica. Cassandra quer dizer, se eu não me engano, posso estar enganado, Cassandra quer dizer a mulher que enreda os homens ou irmã dos homens. E Cassandra era uma sacerdotisa de Apolo, que promete ficar com Apolo. Apolo diz para ela que daria a ela poderes adivinhatórios se ela desse para ele, se ela transasse com ele. Quando ela recebe os poderes, ela decide não dar para ele. Tipo assim, uma vez que eu ganhei os poderes, eu não vou dar. E Apolo, então, amaldiçoa ela, impedindo que as previsões dela sejam acreditadas, sejam autorizadas, né? A Rebecca Solnit, que é uma feminista americana, escritora e tal, a Rebecca vai dizer que essa condição de mulher é um pouco uma repetição dessa desautorização, né, que Cassandra viveu. E você, em 2015, 2014, 2015, você, de uma maneira muito aguda, com sua percepção, sua erudição, você notou algo que eu também estava notando como um parlamentar eleito e como intérprete da conjuntura política. E você fez o livro Como Conversar com um Fascista e me convidou para um prefácio. E nós não fomos ouvidos. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão, e em qual romance, porque você, Como Conversar com um Fascista, é um livro de reflexão, né? Um ensaio, um livro filosófico. Aqui está a versão em espanhol dele. Ah, querido, amor, te amo. E eu queria que você falasse, além dessa questão que a gente viveu nesse livro, em quais romances você acha que você também teve essa visão, assim? E Jean, que pergunta bonita é essa, que dá a oportunidade de falar de filosofia e de literatura junto, né? E que bom você contar toda essa história da Cassandra. Eu lembro da gente ter falado sobre isso e estou sempre muito atenta às aparições de Cassandra e tenho pesquisado um pouco sobre isso também e chegado à conclusão que mesmo na história da vida intelectual, e a gente pode depois trocar mais figurinhas sobre isso, eu tenho anotado os momentos em que eu percebo que os homens, inclusive às vezes em que eles falam, encontra-se grandes filósofos, às vezes, dizendo as fulanas ou fulana de tal já falou sobre isso, mas eu não tive tempo de pesquisar. Aí é exatamente a mesma coisa. Tipo, se é mulher e ela já falou, mas eu não posso lê-la, porque se eu lê-la, parece que eu vou perder o meu lugar na corte falogocêntrica do mundo, né? Então, na cadeira falogocêntrica que eu preciso ocupar. E aí, esse livro, de fato, ele foi um livro, assim, que pegou, né,
o assunto, assim, o título era bastante intuitivo, porque, na verdade, eu estava falando do fascismo em potencial daquela época, que mudou. Depois eu escrevi o Ridículo Político, depois eu escrevi o Delírio do Poder, e agora eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar, eu não contei para ninguém ainda, porque eu estou contando para as pessoas, eu resolvi mudar o título. Eu estou lançando um livro no mês que vem, que se chama... ele estava se chamando Como Derrotar o Nazifascismo, porque eu tinha notado que sinais nazi tinham sido acrescentados a esse fascismo. Porém, eu escrevi um capítulo no livro sobre o turbotecno macho nazifascismo e resolvi chamar o livro com esse nome agora. Então, ele vai sair assim. Mas é um livro bastante mais radical do ponto de vista da pesquisa. Então, é para ser um ensaião daqueles que dá para usar na vida acadêmica e também como autoajuda autoajuda política na vida cotidiana, né? E aí, bom, mas você sabe que eu acho que a gente está evoluindo, infelizmente, para o pior. E, infelizmente, também, eu fico sempre me perguntando, o que esses homens poderosos no Brasil, o que esses caras que estão aí nos poderes, nos jogos de poder, esses homens brancos, esses homens de direita, esses homens de esquerda, esses homens que não são como o Bolsonaro, que ficam observando o Bolsonaro, será que eles são tontos? Será que eles são burros? Será que eles são tão egoístas? Será que eles estão com medo? Porque, assim, nós avisamos em 2015. Estamos avisando de novo. É óbvio que vai ficar muito pior. E, para falar de literatura, eu publiquei um livro que foi lançado em 2018, chamado Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que é um livro sobre a cidade de São Paulo. E é uma história de uma mulher que volta para São Paulo para enterrar o marido. O marido está morrendo, ele morre em São Paulo, ela tem que cremar o marido. É toda uma história, mas ela volta e vai visitar o túmulo de uma pessoa, não vou contar a história, mas qual é o pano de fundo? E ela, então, vai recuperar sua própria história a partir dessa visita a esse túmulo, vai acontecer, ela vai encontrar gente ali, vai rolar um monte de coisa. Bom, é uma história com a ditadura militar, uma história pela qual eu quis realmente recuperar esse elemento, porque eu acho que nós estamos num revival absoluto dessa ditadura militar. O presidente da República e o seu projeto são o projeto da ditadura militar, e, em que pese, claro, os desejos todos implicados nisso, mas é o zumbi, o político zumbi, a economia zumbi daquela época que retorna agora. E nesse livro eu queria retomar isso porque eu queria mostrar, a partir de uma personagem que é uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava vivendo, uma pessoa que foi torturada, que foi capturada e foi torturada, e ela não sabia o que ela estava vivendo, mas é isso mesmo que acontece com o cidadão, com a cidadã comum. Você não sabe o que está acontecendo com você, você não entende, mas de repente você também é vítima da história. Você acha que a sua vida está normal, que as coisas estão acontecendo do jeito que tem que ser, e de repente você é a vítima da história. E esse livro tem um pano de fundo que para mim é muito importante e que eu colocaria aqui na conta desse lugar da vidência de Cassandra que ninguém escuta. No pano de fundo desse romance, não chove em São Paulo há muito tempo. É uma cidade que vive numa seca completa. Uma garrafa de água é o preço de uma dose de uísque muito cara. Detalhe, políticos estão com câncer. No caso, era o governador, no meu livro, que está com câncer. Mas o prefeito de São Paulo está com câncer agora, né? Eu escrevi isso naquela época. O destino do prefeito daquela cidade, né? E o destino do governador daquela cidade não é um destino nada bom. Os lugares que eles ocupam não são lugares bons. Agora há um partido feminista, há uma clandestinidade feminista, há saídas, há personagens muito cheios de esperança que operam fora dessa esperança contentinha, né, dessa esperança oba-oba, numa esperança profunda, de um outro lugar de esperança, de desejo, de mudança mesmo e de luta.
Então, eu coloco esse meu livro aí nessa nossa conta, nessa nossa história aí, desse complexo triste, né? Desse lugar de não sermos ouvidos porque somos gays, porque somos mulheres, porque somos pessoas pretas, porque somos pessoas da margem, porque somos pessoas com deficiência, porque somos pessoas deslocadas, porque somos pessoas inadequadas para o sistema. Quando eles não nos ouvem ou fingem que não nos ouvem e depois se apropriam do que a gente disse como se a gente não tivesse dito antes. Diga-se de passagem. Ainda tem mais isso, a apropriação. Aí, Márcia, agora eu vou falar já que a gente está falando dessas personagens, eu me lembrei de Hipátia de Alexandria, que no século V, essa mulher filósofa, matemática, astrônoma, inventora, ela aperfeiçoou os instrumentos, né, de astronomia. Essa mulher incrível que deu aula para homens que assumiram lugares de poder foi assassinada por fundamentalistas cristãos. E eles incendiaram a biblioteca. Isso no século V, Hipátia de Alexandria foi assassinada por fundamentalistas cristãos. E aí eu estou falando dos fundamentalistas cristãos, porque essa história fala dos fundamentalistas cristãos, mas há fundamentalistas islâmicos, há fundamentalistas judeus, há fundamentalistas dessas religiões monoteístas, sempre dispostos a matar mulheres. Aí eu lembrei, claro, agora me relacionei com o assassinato de Rosa Luxemburgo, o assassinato de Dorothy Stang, o assassinato de Marielle Franco, o seu exílio, o exílio de Débora Diniz, o assassinato de mulheres durante a ditadura militar. Esse patriarcado medonho, articulado com esse fundamentalismo religioso, odeia mais ou teme mais as mulheres? Como diz a Simone de Beauvoir, quando uma mulher não tem medo dos homens, ela coloca medo nos homens. Então, essa mulher se torna uma ameaça. Quer dizer, toda mulher que não é dócil, toda mulher que é mulher de luta, ameaça o patriarcado. Ou seja, ameaça o sistema de privilégios masculinista, machista, no qual os homens têm um lugar previamente assegurado. Homens que eu digo, brancos, capitalistas, inseridos no sistema. E agora tem esse capitalismo importantíssimo, esse capitalismo como religião. E essa religião como capitalismo também. Então, as duas coisas, né? Tanto o capitalismo é uma religião, e os bancos estão aí para comprovar, quanto a religião também virou um capitalismo. E as igrejas que parecem bancos estão aí também para comprovar. Então, é óbvio que as pessoas que denunciam isso, que percebem esses jogos, se tornam sujeitos absolutamente indesejáveis. Nós somos pessoas perigosas. As mulheres, ao longo da história, todas as mulheres que se contrapuseram a esses jogos de poder, que denunciaram, que falaram, sofreram. Seja a violência interna, aquela violência dentro de casa, que o homem, que o marido, que o namorado, que o parceiro, que o pai, que o irmão, que o filho praticam, seja essa violência pública ou essa violência no mundo do trabalho, seja a violência política, o caso de Marielle Franco, o caso de Rosa Luxemburgo, o caso de tantas das líderes comunitárias, das líderes políticas da América Latina assassinadas ao longo da história, o caso das nossas mulheres torturadas, das nossas líderes, das nossas heroínas torturadas, estupradas no Brasil, com essa aberração toda que é a história da ditadura e a história da tortura. Então, evidentemente, essas pessoas colocam medo no patriarcado. E colocam medo no patriarcado e, ao mesmo tempo, medo no racismo, medo no machismo, medo no capacitismo. E esses homens unidos, esses homens brancos, que com a sua plasticidade, com a sua cor branca, com a sua riqueza, com o poder do capital, e esses também que têm o poder do controle mental das pessoas, que é o controle que você faz pela linguagem, esses caras têm muito poder. E, sobretudo, o poder das armas. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, de onde você acaba de voltar.
Olha o que acontece. E agora, Donald Trump, aquela aberração política, antidemocrática, totalitária, capitalista e totalitária ao mesmo tempo. Essa figura indicada ao Prêmio Nobel da Paz, essa figura que está armando. Os Estados Unidos são o país mais armado do planeta e o Brasil está no mesmo caminho, com um presidente que, enfim, é o lambe-botas de Trump, um sujeito que fica, ao mesmo tempo, sugerindo também a guerra, sugerindo a matança, sugerindo que as pessoas se armem, promovendo o ódio, porque o ódio é um afeto altamente compensatório. E esses caras manipulam o ódio das pessoas do mesmo jeito, na mesma linha que existe uma manipulação da fé. E aí, quem vem denunciar a manipulação da fé, que é a mesma manipulação do ódio, se torna, evidentemente, um inimigo do sistema. O Adorno, que é meu grande querido pensador na história de minha vida, ele dizia assim, que o pensamento reflexivo é o grande inimigo do fascismo, e é por isso mesmo que o fascismo precisa destruir os filósofos, os professores de filosofia, os intelectuais, as pessoas que pensam, as pessoas que perguntam, as pessoas que têm uma mentalidade democrática e que estão abertas ao outro e que querem perguntar. E é óbvio que, nesse caso, o obscurantismo, o fundamentalismo são armas poderosíssimas. Como é poderoso você criar um guru, em vez de fomentar o colégio, a aula de filosofia na escola, né? de fomentar a faculdade de filosofia, o que se faz? Você aniquila a disciplina de filosofia nas escolas e cria um guru filósofo. É o melhor jeito de aniquilar a filosofia. E aí, por aí vai. Então, tudo é uma metodologia muito bem orquestrada. E a gente que denuncia isso só pode mesmo ficar na mira desses sujeitos que são assassinos em potencial. Sim. Eu estava pensando aqui que também a Hannah Arendt, que é uma das filósofas que norteiam, que marcam a minha formação intelectual, ela também vai dizer muito claro isso sobre a renúncia ao pensamento, né? Mas aí falando não só do ataque deliberado de fascistas, de governos fascistas, aos sistemas que podem ampliar o pensamento imaginário, mas a própria renúncia, muitas vezes individual, de pessoas à capacidade de pensar e medir os seus atos, né? E eu pensei também numa escritura maravilhosa que você gosta também, que eu sei que você gosta, a Toni Morrison, romancista, que também vai falar sobre algo que agora eu quero discutir com você, que é a cooptação, de como o fascismo coopta entre as suas vítimas pessoas que estão dispostas a passar pano para ele, né? Então a gente vê, por exemplo, no bolsonarismo, e a gente não vai muito se estender nesse assunto, só para dizer, uma figura execrável como Damares. Quer dizer, Damares ocupa uma posição, pelo fato dela ser mulher, né, ela faz parte de um gênero oprimido mundialmente. Em relação à dominação, dominação masculina, também domina Damares, e como na condição de mulher, Damares é uma subalterna. Mas Damares se converteu numa transmissora, numa multiplicadora da opressão machista patriarcal. Ela foi convertida, cooptada. Assim como ela, há muitos gays também cooptados, há figuras pretas, vítimas dessa necropolítica, cooptadas e defendendo isso, né? Então tem esse aspecto que a gente não pode perder de vista. Isso é bem interessante, Jean, porque isso é tático, né? Ou melhor, estratégico. Então você coloca no governo, como aquele cara da Fundação Palmares, um preto racista, aqui coloca uma Damares, que é uma mulher machista e realmente muito perigosa. Aí você coloca o gay homofóbico. Você vai colocando essas figuras que fazem um papel muito importante, porque elas são aquilo que o Martin Luther King chamava de token, né? É o sujeito que fica naquela posição, o único, que de um lado parece que ele falsifica uma representatividade, e de outro lado, ao mesmo tempo, ele é colocado como um representante falso que vem destruir a própria representação verdadeira que está lá fora. Então, é uma figura fundamental no processo da produção espetacular dessa pseudo-identidade, né, de classe, né, nesse caso.
ou de raça, ou de gênero, e por aí vai. Agora, é importantíssimo o caso da Damares, ela realmente precisa ser estudada, porque ela é uma das figuras, eu acho, mais importantes desse governo, à medida que é uma especialista em mistificação, o discurso dela é interessantíssimo, a quantidade de vezes que ela fala sobre... A gente publicou um livro juntos, não sei se você viu, aquele Sim. sobre atitudes. Lá eu publiquei um livro sobre sexologia, aquele assunto que uma vez também te chamei para a gente escrever na CULT, né? Acabei escrevendo sobre essa questão da sexologia política e analisando o tópico da pedofilia. Como que você transforma a pedofilia num tropo retórico e como você passa a usar esse tropo retórico de uma maneira que você vai angariar muitos adeptos para a construção simbólica e ideológica, evidentemente, aliás, uma grande, profunda produção de ideologia de gênero, né? Que o patriarcado é a ideologia de gênero, as feministas já tinham falado isso há muito tempo, mas eles produzem essa inversão que é interessantíssima, e nessa nova produção da ideologia de gênero, eles acrescentam, e da mais mestra nesse processo, acrescenta esse elemento aí da pedofilia como um tropo. E aí os artefatos, e aí tudo isso que você vem estudando, fake news e coisas do tipo, né? Todo um processo de desinformação que precisa passar pela linguagem, e aí todos os ministros de Bolsonaro, os 7 anões de neve, todos eles têm uma produção muito interessante, se a gente olha a maldade humana, todos eles são especialistas em produção de desinformação através de discursos proto-articulados, porque não precisa você ter um argumento organizado, racional, é só você falar algumas asneiras e dizer pedofilia, fala assim, qualquer merda e fala bota a palavra pedofilia no meio. É a antipolítica nível realmente que vai ser difícil a gente recuperar a capacidade das pessoas de pensar. Por quê? Porque é uma retórica do desnorteio, objetivo de deixar as pessoas ensandecidas. Há uma produtividade orquestrada desse delírio coletivo que está sendo vivido no Brasil hoje. E por isso que a gente não pode viver no Brasil, porque pessoas como nós incomodamos muito, né, Jean? Você incomoda demais, você incomodou demais. E aí, não, digamos, para o funcionamento do sistema, você tem que ser combatido. E eu lembrei de uma coisa que você disse, né? E aí eu remeto à Hipátia de Alexandria, né? O ódio sobre ela era um ódio, podemos dizer assim, o assassinato dela foi um feminicídio, embora essa palavra não existisse na época, mas também era um ódio ao fato dela saber, dela conhecer, dela ter repertório cultural, dela ser inteligente. Você disse uma vez que o ódio contra mim não era só o ódio homofóbico, era por eu ser um gay que tinha um repertório e poderia debater. Então, porque, por exemplo, eles não disparavam o mesmo ódio contra gays dóceis, né? Contra gays que sabem o seu lugar, digamos assim, né? Sim, sim. Então, eu até escrevi isso, né, também, porque eu te falei, mas eu escrevi isso porque sobre você, porque eu acho que, por exemplo, quando chega um gay do sistema que faz elogio ao sistema, você vê, nunca, a gente não tem nenhuma foto sua, nem imagem sua transando com ninguém na internet. Mas tem umas pessoas do sistema que a gente vê, tem pornografia, o cara é ultra gay, o cara assim, não dá para chamar as crianças para olhar para ele, digamos assim, do ponto de vista do moralismo aí vigente, mas esses caras que são gays escancarados ou fazem um jogo duplo, e mesmo todo mundo sabendo, hipócrita e cínico ao mesmo tempo, mas você tinha um problema, né, Jean, que era a sua qualidade humana, o seu repertório, a sua inteligência, a sua articulação. Então, pessoas como você, pessoas intelectuais, o anti-intelectualismo do sistema vai pesar sobre você e vai pesar sobre pessoas, e aí vem a combinação, sobre pessoas que, tendo essa qualidade, se pronunciam.
Porque veja no meu campo, a quantidade de colegas meus que são ultra eruditos, são pessoas bacaníssimas, inteligentíssimas, ultra doutores, essa gente não está sendo perseguida. E por quê? Porque eles não se denunciam. Então tem essa combinação. Se você é gay, mas está no sistema e é covarde, então você não vai ser perseguido, nem pelo presidente, nem pelo seu vizinho bolsonarista, né? Agora, então essa é a combinação. Se você é um intelectual também covarde, nada acontece com você. Se você é um intelectual que se pronuncia, aí vem a questão. Se você é um sujeito democrático, mas também não fede nem cheira, não se mete, não dá cara a tapa, como as pessoas dizem, tá tudo bem pro seu lado, vai seguir em frente, quer dizer, vai chegar na sua porta a destruição. Como, por exemplo, olha a questão das universidades federais. A quantidade de gente bacana de luta que tem nas universidades é imensa, mas a quantidade de pessoas que estão faltando para com o seu dever político de combater o sistema nesse momento não é pequena. E a gente não pode, gente, não podemos perdoar isso. Não podemos perdoar a irresponsabilidade de quem pensa. Quem pensa deve se pronunciar. E não só na sua pequena rede, não só no seu pequeno ambiente, porque é muito fácil falar de mal ou fazer a crítica protegida. Assim, a gente tem que ser mais coerente, tem que organizar essa luta, né? Sim. Mas aqui eu estou chegando num outro patamar do problema, que é como que a gente organiza no meio, como é que a gente organiza a esquerda, como é que a gente organiza a população, considerando que são décadas de televisão deixando esse povo calado, décadas de falta de educação, décadas de militarização, décadas de autoritarismo, décadas e séculos de racismo, séculos de matança de indígenas, séculos de subserviência americana, décadas, aliás, a ditadura militar, essa subserviência ao Império Americano, e toda essa pobreza espiritual, que é essa pobreza espiritual, que é o machismo, que é o racismo, que é a LGBTfobia, que é essa preocupação com a sexualidade dos outros, é tudo isso que são características da personalidade autoritária, da escala F, sobre a qual falava o Adorno, por exemplo. Então, a gente está numa situação muito ruim, Jean, porque as pessoas não estão vendo o tamanho do perigo. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se a gente tem tempo, eu estou sempre lembrando de um livro que me acompanha há séculos, também, daquela mulher chamada Samantha Power, que chama Genocídio. É bom as pessoas no Brasil atual, que estão aí, estão falando de genocídio, vão ler esse livro. Quando o sujeito lá, o polonês, um cara chamado Lemkin, lutou para que o termo e para que a questão legal fosse reconhecida pela ONU, ele lutou porque ele sabia o que estava acontecendo, ele trazia na sua história a história do genocídio judeu, sendo que ele era um polonês, ele foi embora da Polônia, acho que foi nos anos 30 ou nos anos 20, nem sei, quando a coisa começou. Sim. E ele avisou a família dele, vão embora, fujam, porque vocês não vão sobreviver para contar essa história. Todo mundo, não, imagina, exagerado, fujão. Sobrou alguém para contar a história da família dele? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém para contar a história. Então, assim, é bom que as pessoas se deem conta que a história se repete e que, infelizmente, ela se repete, como diz o Marx. Primeira vez ela aparece, ela se dá como tragédia, depois como farsa. A gente está vivendo um período de farsa e essa história está se repetindo e ela tem pesado, evidentemente, para as pessoas pobres, para as pessoas pretas, para as pessoas que são indesejáveis para o sistema. Como sempre, mas lamentavelmente, porque é nosso papel também, meu e seu, enxergar o mundo, enxergar a complexidade do mundo, lamentavelmente, volto a dizer, entre essas pessoas que estão sendo mais vítimas dessa necropolítica, para usar aqui o termo do Achille Mbembe, que cunha esse termo a partir das reflexões da Hannah Arendt, lamentavelmente,
há muitos cúmplices dessa política entre as vítimas dessa política, né? Lamentavelmente. E aí é uma tarefa que a gente não vai discutir hoje nessa live, porque envolve uma organização política em relação à qual eu venho pensando há muito tempo, em conferências e, enfim, como é que a gente vai organizar, como é que a gente vai desconstruir esses sujeitos. Aí eu vou usar o termo sujeito, porque no sentido... essa palavra sujeito traz a ideia de sujeição, né? Como é que a gente vai transformar os sujeitos em subjetividades mais livres? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, né? E é um trabalho de devolver as pessoas para elas mesmas. Uhum. Porque todo o processo do capitalismo, com todos os seus aparelhos opressores e repressores, é um trabalho de esvaziamento justamente dessa figura do sujeito. Sim. Tem um livro, né, que eu recomendo mais também, que se chama Sujeito Medieval, do Peter Haidu. Esse cara é fantástico e ele fala disso, né? Quem é o sujeito? O sujeito sempre foi a figura da esquerda, a figura demoníaca, a mulher. Sempre foi aquele que não obedecia. Sempre foi aquele que não se colocava debaixo da régua. Sempre era aquele que ousava ser dono de sua própria vida e de sua própria história. A gente precisa devolver as pessoas a elas mesmas. Sim. Devolver a elas a sua biografia, a história. Eu estou trabalhando agora com o conceito de história comum. Eu estou muito interessada em fazer com que as pessoas possam produzir diálogos a partir do reconhecimento da história comum. Porque eu estou achando que não tem como a gente descobrir a alteridade, que é algo importante para você ser um sujeito, é você saber que existe um outro, se você não descobrir que com esse outro existe algo em comum, e esse comum está no passado. Isso é que faz, por exemplo, a meu ver, o nosso avanço do feminismo, uma coisa que pegou muito nas mulheres, a gente se dá conta que a gente tem antepassadas, que a gente tem heroínas comuns, que a gente tem mulheres massacradas, as mulheres... A gente tem uma dororidade em comum, que ela não está só no horizontal do cotidiano hoje, ela está dada no tempo histórico. A gente não estaria aqui se não fosse outras mulheres que lutaram para que a gente estivesse. Mas olha, esse é um desafio para todos nós, vou usar um termo da Harinet, os grupos difamados. Também nós estamos numa batalha para construir o mundo comum, a história comum da comunidade LGBT, que muitas vezes está dentro é membro dessa comunidade, é vítima do conjunto de violências contra essa comunidade, mas não se identifica e nem reconhece uma história comum que faz com que ele faça parte dessa história. É um trabalho, Márcia, de fato, que nós temos pela frente, difícil, porque implica em você romper grilhões em pessoas que muitas vezes gostam dos seus grilhões, né? A gente está indo pro final da live, eu não queria ficar só nesse assunto. Eu tenho tanto para falar com você, mas uma das coisas que nos une também é o nosso gosto pelos mistérios, pelo tarô, pela astrologia. Apesar da gente ter esse interesse, nós somos homens, eu sou um homem, você é uma mulher de ciência, a gente tem esse interesse nos mistérios, né? Nessa dimensão dos mistérios. E eu penso muito nisso também nesse momento, né? O quanto eu acho que tem aí, desse ponto de vista, uma mudança, um parto mesmo de um novo mundo que está sendo gerado por essas forças, que é o feminismo, que é a luta contra o colonialismo, né? A devolução das pessoas a si mesmo, como você falou, né? Quer dizer, devolver as pessoas a si mesmo implica que as pessoas reconheçam algo em comum na sua própria experiência dolorosa. E que reconheçam, portanto, suas ancestralidades, inclusive essa ancestralidade científica, porque a gente só começa a chamar as ciências de ocultas quando surge a ciência moderna. Sim. Então é importante a gente lembrar disso. Quais são as outras lógicas, as outras epistemes, as outras formas de ver o mundo? Isso nos ajuda, inclusive, a sair dos fundamentalismos religiosos, né? É fundamental que a gente se lembre disso. Eu espero realmente que a gente esteja vivendo coisas muito fortes, mas
o meu materialismo histórico não me, não me deixa, não me deixa apaziguar o meu espírito. Nem a mim. Então, pois é, querido, a gente tem esse problema. Então, Nem a por mim. mais que a gente possa buscar todas as iluminações poéticas, literárias, nas mais diversas ciências, dos mais diversos ramos, humanas, nas ciências duras, tanto faz, nas astrologias e nas astronomias do mundo, nos sistemas simbólicos diversos, é um fato. A dor das pessoas me causa assim, uma profunda compaixão. E eu acho isso tão terrível, a gente ter perdido o senso de compaixão. E isso é uma Sim. coisa que a gente vai ter que recuperar. Mas você tem feito uma coisa, e você, ó, eu, a partir de 2016, por causa da Dilma Rousseff, de uma violência da Isto É contra a Dilma Rousseff, eu voltei a desenhar. Ai, que Mas eu, eu tô vendo, eu tô amando essa parte. mas então eu quero te dizer isso, eu voltei a desenhar em 2016, mas eu desenhei ali, mas eu parei. Aí depois, Márcia, foi o reencontro com você, depois da experiência do nosso exílio, que nós nos encontramos aqui fora, foi por sua causa que eu voltei a desenhar com mais frequência. E você também tem produzido uma obra artística, você é um artista plástico, você é um artista plástica. Eu sou um cara que faço terapia ocupacional com desenho. E eu queria muito que você mostrasse a gente, antes de encerrar a live, um pouco desse seu trabalho. Por Eu vou te favor. mostrar. Eu vou te mostrar um pouco. Ó, eu estou fazendo uma série de camisas que são retratos de torturadores. Deixa eu te mostrar algumas aqui. Algumas eu já te mostrei, né? E eu estou colocando Sim. elas aqui na minha parede. Eu vou fazer os 377 torturadores da, da Comissão da Verdade. Estou trabalhando com isso e estou trabalhando também numa pintura, em várias pinturas, aliás, mas aqui tem uma delas que é uma pintura que é um projeto que se chama Alegorias da Colonização. Então, estou trabalhando muito, assim, estou fazendo minhas pequenas coisas aqui em casa e do jeito que eu consigo, assim, diante das dificuldades de ter um ateliê maior. Mas isso foi uma coisa boa dessa época que não dá mais para a gente fazer assim as grandes revoluções que a gente espera, mas nessas horas aparece a arte, né? E a gente segue com a Sim. arte. Eu fiquei muito impressionada como o teu desenho evoluiu rápido. Nossa, é muita emoção ver você descobrindo, ter te visto assim, avançando. Obrigado. É lindo. É muito. Obrigado, Márcia. Eu me reconectei com algo que é muito. Você sabe, eu acho que eu já te contei essa história. Eu desenhava no chão com palito de fósforo, né? Assim, no quintal de casa. E fazia desenhos, e as pessoas viam e falavam para minha mãe, assim, nossa, que impressionante. Eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos. E no dia que eu disse para minha mãe que eu queria ser artista, ela, do jeito dela, ela foi muito dura, porque ela falou que isso não era para pobre. Ela falou assim, não tipo, ela cortou da maneira mais dura, mas era do jeito dela, assim, porque é É, uma mulher com muitos filhos, com uma criança que nem tinha comida todo dia, aspirando ao lugar de ser artista, não dá. Então, isso foi uma interrupção ali na minha vida, sabe? Que eu me reconectei por uma indignação em 2016 e que eu retomei com uma força maior agora e uma vontade maior no exílio depois do nosso papo, depois da conversa com você. Então, eu te agradeço muito por sim, isso, de verdade, você é mesmo. um amor, você não tem igual. Ah, desenhar é tão bom, né? Vamos seguir desenhando. Pelo menos Vamos. que a gente não pode fazer mais nada, se a puder desenhar, então a gente ainda pode ter esperança de mudar o mundo, porque o mundo também começou sendo desenhado. Se você Exato. pensar naquelas cavernas, aquela galera fazendo seus arranjos, seus rituais, a gente Sim. destrói. Sim. E é claro que os nossos inimigos odeiam a arte. Então,
Então, minha resposta para eles será mais arte. Me dedicarei muito mais ao desenho, às artes, porque, inclusive, é uma expressão. Quando eu não consigo expressar em texto, em palavras, eu sou um escritor, eu desenho porque, às vezes, o desenho me expressa de uma outra maneira. E faz isso porque é lindo. E todo mundo que fica, às vezes, meio perdido e se sentindo mal, e se sentindo no fim do mundo, e se sentindo arrasado, faz isso, desenha. Escreve uma poesia, você faz um favor para o mundo. Se você sentir vontade de se vingar, vontade de odiar, vontade de fazer coisas feias, vai lá e faz um desenho que vai ficar uma coisa bonita. Vai lá e faz uma poesia. A gente precisa da arte, gente. A arte é muita sublimação e a arte é uma linguagem que recoloca, a meu ver, já, eu acho que recoloca o mundo no seu lugar ao colocar a gente dentro da gente mesmo de novo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu te amo tanto, Márcia. Como eu disse no texto de apresentação, eu tenho certeza que em outros níveis de vínculo do tempo, da relação tempo-espaço, a gente já foi amigo, a gente já foi casado, a gente já foi irmão, a gente já foi alguma coisa, porque é muita identificação. É sim, meu amor. Te amo muito também. Um grande beijo. Obrigada por esse momento. E eu espero te ver de verdade e te abraçar logo. Um beijo. Logo. Beijo. Beijo. Até depois. Até.